Olá pessoal, vamos para mais uma aula. Na última aula nós falamos de equações exponenciais. Nessa aula nós vamos falar de inequações exponenciais. Quando a gente fala de equações ou inequações exponenciais, nós estamos trabalhando com potência, tá? E toda potência, ela tem a base, que é esse número maior aqui, e o expoente, que é esse número pequeno aqui em cima, ok? Tá. Então, aqui no caso das inequações, nós temos uma diferença da equação, porque nós estamos trabalhando com uma desigualdade, tá? Que é maior ou menor, ok? Nós vamos trabalhar com essas duas simbologias, certo? Tá. No caso, tem uma observação aqui importante na inequação. Toda vez que a minha base for um número maior que 1, eu vou manter o sinal da desigualdade, ok? Toda vez que a minha base for um número entre 0 e 1, eu vou inverter o sinal da minha desigualdade. Por quê? Vamos supor que eu pegue aqui, ó, 1/3 elevado a 5 maior que 1/3 elevado a 9, certo? Nesse caso aqui, ó, eu estou dizendo que tudo isso daqui é maior que tudo isso daqui, certo? Por consequência, se a gente comparar aqui, se a gente for comparar os expoentes, a gente vai ter que o 5 não é maior que o 9. Na realidade, o 5 é menor que o 9. Na realidade, o 5 ele tem que ser menor que o 9 para conseguir manter essa desigualdade, para esse número aqui ser maior do que esse número aqui. Ok? Tá? Então, por isso que eu sempre vou inverter o sinal da desigualdade, tá? Vou inverter a desigualdade, melhor dizendo, quando essa minha base aqui for um número entre 0 e 1. Vamos para o exemplo, aí acaba ficando mais claro, tá bom? Vamos lá. Primeiro passo, tá? Para a gente trabalhar tanto na inequação como na equação, como o vídeo que eu já fiz da aula anterior, tá? A gente vai começar deixando as bases iguais, ok? Ah, professor, como assim as bases iguais? Aqui, olha, quando não tem nada aqui em cima é 1, então base expoente, ok? Vamos começar deixando as bases iguais. Como que eu faço para deixar o 16 igual ao 2? Eu vou ter que fatorar, ou seja, decompor em fatores primos esse 16. Para decompor em fatores primos, eu vou usar, obviamente, os meus números primos, tá? Lembrando que os números primos são aqueles números que possuem apenas dois divisores naturais, o 1 e ele próprio. Então vamos lá, vamos fatorar então quem mesmo? O 16. Vamos fatorar o 16. Primeiro número primo, quem que é? O 2. 16 é divisível por 2, então coloco o 2 aqui. 16 dividido por 2 é 8. 8 ainda é divisível por 2? É. Então, coloca de novo o 2 aqui. Dá quanto? 4. 4 ainda é divisível por 2? É. Ah, professor, se não fosse, eu tentaria o 3. Se não fosse por 3, eu tentaria o 5 e daí por diante, tá? Mas ele ainda é divisível por 2, que dá 2. Que ainda é divisível por 2, que dá 1. Chegou no 1, acabou. Quantas vezes eu repeti o número 2 aqui? 4 vezes, ó. 1, 2, 3, 4. Então, isso é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Então, agora já sei que 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Então, isso aqui vai ficar como 2 elevado a x mais 3 menor que 2 elevado a 4, porque nós acabamos de decompor aqui em fatores primos e sei que agora o 16 vale 2 elevado a 4. Está aqui. Lembra que eu disse que tanto na equação quanto na inequação eu começo deixando as bases iguais? Certo? Agora são iguais, não são?
Então eu vou trabalhar apenas com os meus expoentes, certo? Mas antes de trabalhar com os expoentes, para eu descobrir o valor do x, que é o objetivo dessa equação, eu tenho que... Lembra lá do comecinho que eu disse da base? Se a base for maior que 1, eu mantenho a desigualdade. Se minha base for um número entre 0 e 1, eu vou inverter o sinal da desigualdade. Ok? E aqui a minha base, ela é um número maior que 1 ou entre 0 e 1? É um número que maior que 1. 2 é maior que 1, obviamente, né? Então, como minha base é maior que 1, eu vou manter o sinal da desigualdade. Eu mantenho esse sinalzinho. Então, vamos mantê-lo. E copio aqui, ó. Vou trabalhar, então, aqui com os meus expoentes para encontrar o valor do x. Ó. X mais 3 é igual a 4. Ok? Ah, professor, mas por que eu não vou considerar mais as bases? Porque eu já sei que agora as bases são... Aqui as bases, como elas são iguais, meu objetivo agora é descobrir os expoentes para manter essa desigualdade aqui. Por isso que agora eu vou trabalhar com os meus expoentes, ok? Então vamos lá. Como se resolve isso daqui? Ó, o objetivo, assim como na equação, o objetivo da inequação também é deixar a letra sozinha em um dos membros aqui, ok? Como que eu faço para deixar o x sozinho aqui? Eu tiro esse 3 aqui. Esse 3 está positivo, o inverso positivo é o quê? Negativo. É só tirar 3 de cada lado para manter a desigualdade, né? Então vai ficar positivo, vai ficar negativo. 4 tira 3 dá quanto? Dá 1. Então, para satisfazer essa inequação, o x pode ser qualquer número que seja menor que 1. Tá. Vamos. Bom, para representar então todos os valores de x menores que 1, vou desenhar uma reta, identificar aqui com o ponto 1. Por que essa bolinha está aberta? Porque x é menor que 1. Então não inclui o ponto 1. Se fosse menor ou igual a 1, incluiria o ponto 1. Aí seria a bolinha fechada, pintadinha. Tá? Então aqui, ó, solução x seria todos os valores menores que 1. Se fosse maiores, daqui para frente. Então qual que é a solução? Solução x pertence ao conjunto dos reais tal que x menor que 1. Esta é a solução. Então vamos para o exemplo 2. Exemplo. Ó, processo aqui, ó, do exemplo 2 é o mesmo. Sempre começo deixando o quê? As minhas bases iguais, ok? Como que eu faço para isso ficar igual, essa base ficar igual a essa? Bom, aqui é 1/3, aqui é 1/81. Vamos o quê? Ó, a parte de cima, que é o numerador, já está igual, né? Vamos deixar a parte de baixo. Vamos fatorar esse 81 aqui, ó. Certo? Então vamos lá. Fatorando o 81. Quem é o primeiro número primo? O 2. 81 não é divisível por 2. Próximo primo, o 3. 81 é divisível por 3? É. 81 dividido por 3 dá 27. 27 ainda é divisível por 3, que dá 9. 9 ainda é divisível por 3. Ah, se não fosse, tentaria o 5, o 7, daí por diante. Mas ele é ainda. 9 dividido por 3 é 3. E por fim, 3 ainda é divisível por 3, que dá 1. Chegou no 1, acabou. Vamos lá. Quantas vezes eu repeti aqui o número 3? 4 vezes. Então, isso é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Então, ó, agora sim. Então, agora vamos resolver isso aqui, ó. Então, isso aqui vai ficar do jeitinho que está. 1/3 elevado a 2x maior que 1 sobre... Quanto que deu 81 fatorado mesmo? 3 elevado a 4. Então, ó, esse 81 aqui é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Ah, professor, mas não está igual ainda. Calma, nós iremos deixar igual. Então, isso aqui vai ficar 1/3 elevado a 2x maior. Esse 1 sobre 3 elevado a 4 é a mesma coisa que 1/3 elevado a 4, certo?
Por quê? 1 elevado a 4 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, né? Ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá quanto? 81. Bate certinho, tá vendo? E aí, agora as minhas bases são iguais? São. Então agora eu posso trabalhar apenas com os expoentes. Vamos lembrar daquela dica do começo. Sempre que eu for trabalhar com os expoentes, eu tenho que observar a minha base. Se a base for um número maior que 1, eu mantenho o sinal da desigualdade. Se a base for um número entre 0 e 1, eu inverto o sinal da desigualdade. 1/3 é um número entre 0 e 1. Ah, como que eu sei? 1 dividido por 3 vai dar aproximadamente aí 0,33. 0,33 não é um número entre 0 e 1? Opa, então aqui, ó, como 1/3 é um número entre 0 e 1, eu vou ter que inverter esse sinal da desigualdade para resolver isso daqui. Então vai ficar como? Vai ficar 2x, ó, vou inverter o sinal, não era maior? Vai ficar menor. Menor que 4. Esse 2 aqui está multiplicando. Qual a operação inversa de multiplicar? É dividir. Se eu dividir os dois lados, aí no caso por 2, eu tenho um resultado, né? Então vai ficar x igual... Perdão, igual não, menor. Menor. Então esse 2 está multiplicando, o inverso de multiplicar é dividir. Quanto que é 4 dividido por 2? Dá 2. Então para finalizar eu tenho que x pode ser qualquer valor menor que 2. Esta é a minha resposta final. Certo? Ok? Então, todos os valores de x menores que 2 satisfazem a minha inequação. Então, vamos lá representar isso daqui. Vou desenhar uma reta, o ponto 2, bolinha aberta, porque x menor que 2. Se fosse menor ou igual a 2, incluiria o ponto, então seria a bolinha fechada, tá? Então, os valores satisfazem são todos os valores de x menores que 2. Menores que 2 é daqui para trás, ok? Daqui para frente seria o maior. Solução. X pertence ao conjunto dos reais, tal que x menor que 2. Ok? Ok? Então é isso. Dá uma olhadinha nos exemplos, assista novamente as aulas, tá? Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Até mais.